Olá, queridos e queridas, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que bom, estamos de volta com mais um podcast Vida Plena e, como sempre, é uma alegria, uma satisfação poder estar aqui comentando, entrevistando e sempre buscando algo edificante, esclarecedor para cada um de vocês. Por isso, nós estamos aqui e já já vamos estar apresentando para vocês a nossa ilustre entrevistada de hoje. Daqui a pouquinho, agora, meu grude, pastora Cristina, vai estar falando com vocês mais uma vez. Olá, gente! Deus abençoe a vida de vocês, a paz do Senhor Jesus, e que bom estarmos aqui em mais um podcast Vida Plena. Tenho certeza que vocês vão se abastecer aí, tem coisas maravilhosas que vai ser dita aqui, né, pela nossa entrevistada, e vai ser bênção. Não perca não, fica até o finalzinho aqui conosco, que você vai com certeza se abastecer aí, tá bom? Deus abençoe. Muito bem, conosco aqui, doutora Milene Reis, e uma alegria, doutora, recebê-la aqui no nosso podcast Vida Plena. Tenho certeza que o Senhor vai estar instrumentalizando a sua vida para edificar muitas vidas que vão estar acompanhando nas nossas redes sociais essa entrevista. Bem-vinda ao podcast Vida Plena, doutora. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade, né, de trazer maiores informações e elucidações acerca dessa área que é sempre importante, a saúde. Então, que Deus possa, né, conduzir toda essa entrevista para a honra e glória dele e que haja, de fato, esclarecimento e informações que sirvam, né, para tirar dúvida, enriquecer, melhorar a informação de quem estiver ouvindo, né, todos que possam ser alcançados por essa entrevista. Maravilha, então. Então vamos iniciar aqui, né, com a nossa abertura. Eu sempre comento na igreja, quando eu quero mostrar a importância, né, de um coração missionário, e nunca me esqueci. A doutora me falou há muitos anos, isso atrás, que a doutora é uma missionária disfarçada de médica. E eu confirmei isso na prática, com todo o seu envolvimento, né, ao longo desses anos, sempre se esforçou para dizer um sim na obra missionária com a nossa igreja, nos eventos em bairros, em aldeias indígenas, a capacidade de viajar até para países, né, sul-americanos para poder servir com a obra missionária. Não lembro se foi Argentina ou foi Paraguai que a doutora esteve, mas a doutora me disse isso e eu nunca esqueci. Ou seja, Deus instrumentalizou a sua vida por intermédio também da sua profissão. Comenta um pouco para a gente e para todos que estão nesse momento te vendo e te ouvindo, doutora, como que é isso? Então, verdade. Eu tenho esse entendimento muito firme, né, e claro, de que a vida aqui na Terra é uma passagem. Eu creio firmemente que a gente está aqui para cumprir propósitos. E muito mais forte do que ser médica é a minha intenção em estar agregando com Deus para que esse propósito aconteça de verdade. E eu entendo que, como o propósito dele para a minha vida é ser instrumento de salvação espiritual, salvação física, melhoramento de saúde emocional, de saúde espiritual, de saúde física. Então, eu estou sempre ligada na questão conexão com o Supremo, com o Criador, com o Maior, para que isso seja alcançado. Então, eu sou médica graças até ao próprio Pai, que me conduziu para essa profissão, mas no decorrer da caminhada e até mesmo para que eu fosse médica, eu tive esse entendimento de que a minha profissão seria para alcançar esse propósito. Então, em primeiro lugar, está esse interesse de servir a Deus. E essa profissão é uma profissão que ajuda nisso, muito. Então, não me canso e não meço esforço para que isso possa ser efetivado. Quando precisar para ajudar no crescimento do reino, eu vou estar sempre à disposição. Enquanto Deus permitir, estarei sempre à disposição.
Amém. Como é que foi, doutora, que nasceu esse seu desejo de ser médica assim? Quando que a doutora descobriu que de fato era esse caminho a seguir? Onde foi que houve? Eu sou filha de médico. Meu pai era médico, minha mãe professora. E na escola eu tinha muita afinidade com as matérias de uma forma geral, tanto as biológicas como exatas. E de verdade, na época da escolha, né, para fazer a faculdade, para fazer o vestibular, eu fiquei um pouco na dúvida do que eu faria, né? Pensei em fazer direito, pensei em fazer psicologia, pensei em fazer medicina, engenharia e fiquei assim me questionando muito do que realmente eu seguiria, no que eu seguiria. E eu me lembro bem que numa época bem próxima ao vestibular eu fiz um propósito com Deus e perguntei no que eu poderia ser mais útil. E veio muito forte no meu coração a medicina. E aí eu me inscrevi para a medicina, porque eu disse a ele que eu realmente queria fazer algo que eu pudesse ajudar pessoas. E aí veio a medicina, comecei a cursar a faculdade, graças a Deus passei logo no primeiro vestibular que eu fiz, né? Não tive que repetir. E logo quando eu comecei, ainda novinha, entrei na faculdade com 17 anos, comecei a me encantar realmente, né? Com toda a estrutura do que é a medicina. Já né? era cristã nessa época? Já era. Já era. Eu tive um encontro com Deus aos 14 anos de idade. Uau. Então, aos 14 anos, eu conheci Jesus e entendi bem o propósito espiritual da salvação através dele e reconheci todos os princípios, né, ensinados no Evangelho e passei a seguir esses princípios. E quando eu fui fazer o vestibular, eu já, nessa linha espiritual, pedi a Deus que me desse essa direção, para que eu, de fato, pudesse contribuir com o reino, né? E não me arrependo, né? Tem dado certo. Eu vejo muito, muito fruto nesses quase 30 anos, né? Já de caminhada nessa área aí, médica, né, pastor? Eu pergunto pelo fato de que existe sempre assim uma disputa, ciência versus fé. Então, a doutora, aos 14 anos, conhece ao Senhor Jesus, desenvolve a sua fé e vai estudar anatomia humana. E dentro desse ambiente tem sempre os questionamentos, as indagações. Deus existe, né? O ateísmo tem uma frequência muito presente, eu diria, né, nesse círculo. Como foi lidar com esse tipo de comportamentos, referências, refutações, se houve com a sua fé, e mesmo assim a doutora conseguir, né, resistir, desenvolver o seu coração missionário e no meio de tantas ideias que certamente surgiu, ou não, né? Conta pra gente um pouco. Surge, tem muita, né? Muita descrença nessa área, né? Eu tive lidas com muitos colegas se dizendo ateus, né? E de pensamentos diferentes em relação à crença espiritual. Mas era o que eu falava e costumo falar ainda. A própria medicina, para mim, é uma prova de um Criador. Porque é tudo muito perfeito. Uau. É tudo muito organizado. Se o senhor parar para estudar uma célula e a composição dessa célula, e o átomo, e a composição do átomo, e as minúsculas e menores coisas do corpo humano, e como tudo se encaixa perfeitamente, e como tudo funciona adequadamente. E quando não funciona, não tem médico que dê jeito. A gente tem conhecimento para usar medicamentos que possam, teoricamente, garantir a vida e a pessoa não morrer, digamos.
e a pessoa vai e morre. E por que isso acontece? Então, a própria medicina explica Deus. Porque não haveria outra fonte de vida ou não vida, no caso a morte, que não fosse decisão de um Criador maior. Então era dessa forma que eu conversava e converso ainda com os colegas que ainda resistem a crer que houve alguém superior que criou a cada um de nós. Não teria outra explicação. As teses darwinistas que a doutora teve que, no meio do caminho também, né? Lidar, como que é? Olhando o corpo pelo lado de dentro, existe a possibilidade de uma evolução? Muito difícil, né? O homem ter surgido de uma explosão cósmica e a partir daí, por alterações de temperaturas, ter gerado células que viessem a funcionar com vida. Se fala muito nisso dentro da faculdade? Tem as matérias filosóficas, né? Que acaba trazendo esse questionamento, essa dúvida e gerando... Da existência às vezes, de Deus ou da evolução do corpo humano? Da evolução, do corpo humano. Também. Entendi. Tem matérias filosóficas. Hoje eu não sei, porque assim, tem quase 30 anos já, né, que eu formei. Mas na minha época ainda tinha, tipo, a sociologia, né? Tinha uma matéria que a gente estudava algumas coisas... meio que legais, éticas. Então, nessa... época a gente acabava trazendo, né, esses questionamentos e essas discussões, mas não tem como ter outra explicação que não tenha sido um criador, porque é muito rasa a ideia de que o homem tenha vindo de um contexto cósmico explodido e aí passando-se o tempo e por mudanças climáticas e minerais viesse a ter formado o ser humano como né? É muito difícil. Então, quando se olha o corpo humano, como a doutora já olhou várias vezes, o coração funcionando, né? Toda aquela ação viva, então, indubitavelmente milimetricamente bem formado. Né, doutora? É muito perfeito. É muito perfeito. É porque a gente olha quem justamente não tem a oportunidade, né, de entender todas essas reações químicas, fisiológicas, anatômicas, não consegue enxergar a dimensão. Mas quando a gente lida com esse detalhamento do corpo humano, né? E quem tiver curiosidade até pode. Hoje a informação é globalizada e de uma forma muito fácil, né? Como na minha época ainda não era, mas hoje sim. Existe essa possibilidade, né? De no interesse e na curiosidade, acessar e ter esse conhecimento maior. Quem quiser, por curiosidade, pode acessar lá. Funcionamento fisiológico do corpo humano, funcionamento bioquímico. Talvez não entenda com a precisão da explicação que nos é dada como médico na faculdade, mas vai ter a oportunidade de perceber a perfeição as ligações menores do corpo humano, nas ligações de metabolismo, de fisiologia, de bioquímica, de um contexto mínimo, não o todo do corpo como a gente costuma ver, mas olhando os detalhes, é muito perfeito. É tanto que quando há, infelizmente, por conta de alterações da própria estrutura genética, quando acontece de haver alguma falhazinha, a gente vê as diferenças do que é o normal, né?
Então, veja que essa perfeição, ela não é à toa, né? Não veio do nada. Como médica, analisando o corpo humano, né, com a frequência que a doutora costuma, qual o órgão vital que lhe encantou no tempo que a doutora, de repente, estava mesmo aprofundada, né, na análise da anatomia humana? Tem algum que a doutora assim, levantou e falou, esse aqui é o que me encantou? Então, eu logo estudando inicialmente, né, quando a gente começou lá na faculdade, eu me apaixonei pelo cérebro. Então, eu dizia que eu queria ser neurocirurgiã. Eu gostei muito do contexto da estrutura da cabeça, do cérebro, do crânio, do encéfalo, enfim. Mas justamente também é uma área de muita complicaçõezinhas, né? Envolve coisas mais abstratas, né? Então, a gente não teria muita resolutividade no caso da objetividade, né? Do contexto de ajuda, vamos dizer assim. Então, eu preferi não seguir, né, a neurocirurgia e fui me encantar por outro lado. Aí fui para a parte das mulheres. Aí eu disse, olha, é aqui que eu acho que eu vou me encaixar bem. É aqui que eu acredito que eu vou conseguir ajudar melhor. Entendi. E fazer mais diferença, né? Tá certo. Pastora Cristina. Doutora, uma pergunta. Como que a senhora conseguiu conciliar a sua vida, né? Mãe de 3 filhos, profissional e cognitiva? Aí foi uma luta, viu? Foi uma luta, pastora. Deus deu graça, né? Porque graças a Deus hoje os 3 já estão criados. Mas no decorrer dessa caminhada foi muita luta, muita luta. E assim, dentro da visão que eu sempre tive, do entendimento de formar, de fato, pessoas, eu não quis deixar meus filhos sendo educados por babás. Então, quem estava à frente da criação, de fato, era eu. Então, eu me desdobrava, né, durante um período que eles estavam bem pequenininhos, que ainda não iam para a escola. Eu reduzi bastante o meu ritmo de trabalho e contei muito com minha mãe. Minha mãe foi meu braço direito também. Aí, quando eles cresceram um pouquinho mais, que puderam estar na escola, eu concentrei mais o horário de trabalho no horário da escola. E à noite. Então, durante a tarde, que eles sempre estudaram pela manhã, à tarde eu reservava para estar com eles, levar para as atividades extra também, fazer dever, educar, ensinar, né, igreja e princípios diferentes dos acadêmicos, até a noite. Aí à noite, quando eu botava cada um para dormir, aí saía para o plantão. Difícil, hein? Cansativo. Foi muito cansativo e muito corrido durante o tempo em que eles estavam menores. Mas, graças a Deus, demos conta. Agora, sim, falando de filhos, né? A senhora hoje tem 3 filhos já adultos. A Laura, que também é médica. O Levi, que é advogado. E o Lucas, finalizando a faculdade aí de medicina. Mas, assim, me conte um pouco... sobre a educação deles, como a senhora já falou aí agora, né? O que foi mais difícil? Porque no mundo que nós estamos, né? Criar filhos é bem difícil. Então, o que a senhora achou de ter esse tempo com seus filhos dentro de casa, mas a preocupação da gente como mãe sempre vai além, né? E o tempo que eu não estou com eles em casa? Então, o que a senhora achou que teve mais dificuldade na criação deles? Passar valores, né? Eu acho que você formar valores, princípios, num ser é o mais difícil. É o mais difícil. Agora, eu acho que é um conjunto, né? É o seu exemplo.
aquilo que você de fato vive, né, que fala fortemente para os filhos. Eles enxergam na gente o maior espelho, né, para o que eles virão a ser. Tanto que hoje eu até vejo diferente. Antigamente, quando diziam aquele ditado assim do mundo, né, filho de peixe, peixinho eu imaginava em relação à profissão. Mas hoje eu amplio esse entendimento, eu tenho uma visão maior. Hoje eu já vejo que filho de peixe, peixinho na estrutura de vida, não só profissional. Comportamento, né? Crença, princípios, educação, né? Então eu acho que o essencial é aquilo que você é e que seus filhos conseguem ver que você de fato é. Aliado a isso, você me perguntou em relação à dificuldade, do que eu mais achei, né, que foi mais difícil. Aliado a isso, eu desenvolvi estratégias educacionais que eu entendi que seriam favoráveis para ajudar nessa educação e nessa formação de caráter. Então, eu entendi que um aspecto musical, o aspecto espiritual e um aspecto também de esporte favoreceria. Então, meus filhos faziam esporte, algum tipo de instrumento musical, e eu os levava sempre à igreja. E falava sempre de Jesus, e filmes, e histórias bíblicas. E aí eu acho que esse contexto favoreceu eles serem o que são hoje, né? Graças a Deus. Sim. Agora, só mais uma pergunta. A senhora falou pra gente aqui que se entrou na faculdade com 17 anos. Seus filhos entraram na faculdade com 17 anos. Mas qual o conselho que a senhora dá para os jovens de hoje? Porque, assim, eu, inclusive, estava até conversando esses dias com uma colega minha e falando sobre a responsabilidade, porque eu acho que é muita responsabilidade um adolescente de 17 anos escolher uma profissão em que ele vai ter que lidar com ela ali até o final da vida dele, né? Até a aposentadoria, digamos assim. Então, qual é o conselho que a senhora dá depois de entrar na faculdade com 17 anos, depois de 3 filhos entrarem na faculdade com 17 anos, qual é o conselho que a senhora dá para a escolha da profissão? Para a pessoa não errar? Eu acredito que o bom é você, sendo mãe, tentar conhecer o talento, o dom, o dote, o gosto, a facilidade que o filho tenha. Por exemplo, o do meio, que é advogado, foi quem eu achei que fosse ser médico, dos meus 3 filhos. Mas eu vi que ele não tinha essa afinidade, esse interesse. E ele disse a mim, minha mãe, eu não sei lidar com a minha doença, eu vou lidar com a dos outros. Então, eu entendi, né, que não seria a linha dele. E aí a gente parou e conversou o que é que ele entendia para ser a profissão dele, o que é que ele queria que fosse. E durante o tempo, já finalizando o ensino médio, a gente gastou um pouco de vezes indo a locais para ele tentar entender, né, o que é que ele iria querer de profissão. E conversamos, e ele ouvia palestras, e ele aí definiu. E dentro do que ele definiu, ele seguiu e hoje está aí bem, não arrependido, né? Eu até outro dia ainda, um tempo desse aí atrás, até perguntei, eu disse, e aí, você vai querer seguir mesmo nessa linha ou não vai desistir e tentar a medicina? Ele, não, eu vou ficar aqui na minha linha mesmo. Então, eu acredito que o que ajude para não haver arrependimento, né? Eu entendi que você perguntou mais ou menos isso, né? Se arrependeria depois ou não, por ter entrado muito cedo, é você já ter a perspicácia daquilo que é o seu interesse, né? Aí você só vai especializar, profissionalizar. E aí foi isso. E para os jovens, o que é que a senhora aconselha?
né, eles fazerem para conseguir ter a certeza da profissão? Porque a senhora falou como mãe. Agora, para os jovens hoje, digamos que seus filhos hoje ainda fossem adolescentes, ainda fossem entrar, qual o conselho? Tentar descobrir o que tem de talento, né? E de afinidade, aquilo que gera satisfação. Porque, inclusive, eu dizia até a meus filhos, olha, eu não vou proibir vocês de seguirem o que quiserem. Agora, aquilo que vocês quiserem, vocês vão ter que fazer bem feito. Porque o que eu acho que faz a diferença é você fazer com amor, com interesse, que vai gerar competência. Sim. Então, eu até dizia assim, ó, quem quiser ser varredor de rua, não vai ter problema. Agora, vai ser um varredor de rua que vai entender da melhor vassoura para varrer a rua, o tipo do material da vassoura, vai ter que ser de o vento. Excelência. Se o vento tem diferença, para onde está ventando para você varrer a rua da melhor maneira, você vai varrer tudo que tiver, não vai deixar nada, você vai se capacitar como varredor de rua. Então, assim, o que você escolher fazer, você vai ter que fazer bem feito. E para que isso seja feito, é aquilo que você gosta. Então, o que eu dou de conselho é que o jovem entenda ou tente entender e descobrir o que de fato ele gosta de fazer. Sim. Né? Porque aquilo que ele gosta de fazer, ele vai se dedicar. E vai se... fazer com amor, né? vai se profissionalizar de verdade naquilo. Sim. E vai se destacar. E aquilo não vai ser ruim nem pesado. E ele vai fazer com prazer. Porque Sim. ele vai estar fazendo algo que de fato ele gosta, né? Até porque, assim, o que a gente ouve muito comentar, muitos comentários, né, em relação aos jovens, que eu acho que é uma preocupação. É muito buscar uma formação que ganhe mais dinheiro. Porque eu tive uma experiência no ano de 2003, a gente foi numa consulta, eu estava com o Júnior, que era recém-nascido, o Micael, que tinha 1 ano, a Micaela, que tinha 3. E no meio daquela trajetória da minha casa para o consultório, essa consulta era para aprovação de um plano de saúde que a gente ia fazer para os meninos. Aconteceu um acidente. E quando eu cheguei lá, já foi com 40 minutos de atraso. E eu me lembro que a médica disse assim para mim: olha, dona Cristina, eu só lhe esperei porque, eu vou lhe ser sincera, 3 crianças pequenas, viu? Porque senão eu tinha ido embora. E ela chegou a falar para mim, e antes de eu sair de casa, eu falei assim com a minha cunhada, que nesse momento ela estava em casa e me ajudando. Eu disse assim: Girlene, se essa médica for uma médica boa, eu vou ficar com ela para cuidar dos meninos. E quando eu cheguei lá, ela falou dessa forma para mim: se não fosse isso, eu tinha ido me embora, porque eu me arrependi de escolher essa profissão. Escolhi só por causa do dinheiro. É uma pena, e aquilo ali me trouxe um choque, eu como mãe. Entendeu? Então, assim, é algo que a gente vê muitos jovens sem instrução, né? Porque seus filhos tiveram essa instrução, esse cuidado da senhora de orientá-los, de levá-los em locais que fizessem eles viverem uma experiência, um dia de experiência ali, com cada profissão que eles imaginavam que poderia gostar. Mas já tem pai e mãe não, que nem se intromete. Então, aí caminha dessa forma um profissional que está ali simplesmente para receber e se torna um mau profissional, não é verdade? É, verdade. Infelizmente, né? Porque aí fica pesado, até para o próprio profissional, né? Ele não tem satisfação no que faz, então gera peso, né? Tudo que você faz só por obrigação acaba gerando peso, e uma hora a pessoa pode até desistir de continuar porque cansa, né? É verdade. Então, o ideal é que faça realmente aquilo que tem mais afinidade, porque vai fazer com mais amor, mais carinho e vai ter satisfação. E hoje, num contexto social que a gente vive de tanta pressão, né? E tanta confusão e tanta violência e coisas ruins na sociedade, você ainda trabalhar dentro daquilo que você não gosta, não vai ser bom, né? Vai gerar ansiedade, depressão e todos esses transtornos hoje que a gente está vendo, né? Nos jovens e adultos e pessoas até de mais idade também, na linha emocional, né?
Doutora, me fale um pouco sobre a sua experiência como diretora de hospital, né? Como é que foi esse tempo e como é que foi o dia a dia, né? Lidando com, eu diria, problemas, né? Dos mais diversos que certamente acontecem nos bastidores, não apenas administrativo, mas no contexto geral de um hospital. Qual foi o hospital também? Então, eu assumi numa época em que a gente foi morar no interior, o Hospital Municipal de Euclides da Cunha. É um hospital grande, referência, né, dentro dos municípios que circunvizinhavam ele. Então, tudo de maior proporção se dirigia para o Hospital de Euclides da Cunha, porque era um hospital de maior porte, ali naquela circunvizinhança, né? E assim, foi uma experiência excelente, muito boa, porque eu vi que é possível fazer pelo povo, de verdade. Possível. É possível. Recurso tem, profissional tem, estrutura pode ter. Então, eu passei 2 anos à frente do hospital, mais ou menos, e durante esse tempo o hospital sofreu uma reforma extraordinária, né? Eu busquei, de fato, melhorias, tanto de estrutura física, o hospital foi completamente reformado, a ponto da vigilância epidemiológica e sanitária ter chegado e ter dito assim, tem alguma mulher à frente desse hospital, e uma mulher que faz, porque o hospital está completamente diferente. E me levaram esse adendo, né, da vigilante, a época que foi. E eu fiquei feliz, porque foi perceptível a mudança, né, visível. Eu mudei a valorização dos funcionários, então organizei toda a linha trabalhista, tinha funcionários que já estavam perdendo férias, que não deixavam tirar, escalas muito arrochadas e uma sobrecarga absurda para os técnicos e o pessoal da limpeza, da Copa, e eu organizei, arrumei, ajeitei, briguei com o político por causa disso, né? Os secretários à frente, a própria prefeita na época foi bom, tive até a sorte de ter sido uma prefeita mulher, porque parece que realmente tem uma sensibilidade maior e aí tem ela... muita ingerência política, doutora? Tem, pastor, infelizmente tem. E eu acho que o que entrava às vezes é essa ingerência política, porque recurso tem e interesse para que seja feito é o que falta. Mas quando se quer, se faz. E assim, foi muito bom, porque eu vi essa prática de poder ajudar, né? A gente introduziu cirurgias, urologista, ortopedista, vários especialistas que não tinham na época no hospital, a gente conseguiu levar para lá, exames de imagem, ultrassonografista. Então, assim, a gente serviu a população de uma forma verdadeira na questão médica, no alcançar o tratamento, a possibilidade dos exames, porque não tinham, né? Tinham que vir para Salvador, para a Feira de Santana, e a gente conseguiu colocar lá no município, e eles tinham acesso. Então, foi uma época boa, eu gostei muito da experiência, do tempo, né, como para encontrar esses coordenadora. Profissionais, como é que era? Na região ou tinha que levá-los daqui de Salvador? E como é que a doutora fazia para atraí-los, né, no sentido de ter que se deslocar de um lugar para outro? Não é fácil, né? Não é. Até porque às vezes é longe, né? Sim. Então, assim, para sair daqui de Salvador para lá são quase 400 quilômetros de distância. Sim. Então, a gente tinha que oferecer algo que alinhasse, né, o interesse com esse trabalho de sair daqui para lá, né? Esse ritmo.
E a gente aí teve que alinhar tanto a parte financeira como recurso no sentido de outros municípios também, né? A gente associava e aí acabava que o mesmo profissional trabalhava lá e trabalhava em outro, então a gente foi tentando equilibrar, né, o interesse também do profissional. E alguns lá da própria região que já atuavam em locais perto, a gente conseguiu também puxá-los lá para estarem conosco, né? E aí teve esse alinhamento, né? Às vezes também a forma como a gente trata, lida, conversa, né? O colega gera empatia e favorece a negociação, né? E lidar com políticos dentro de um hospital e ter que administrar tudo isso. Teve que desenvolver também esse lado, ter um certo traquejo, né? Para lidar. Jogo de cintura, o jogo né, de cintura. pastor? Tive o secretário de saúde na época. Ai, meu pai. Tem muitos pedidos, né? Meu Deus, quando eu batia lá na porta dele, já vem essa mulher. O que é que ela quer dessa vez, né? Qual máquina? Mas a gente conversando, né? Expondo e tentando mostrar a real necessidade do povo e de uma forma que favorecesse, né, politicamente, aí houve o interesse da melhoria. Então, graças a Deus, a gente conseguiu ter esse sucesso lá. Tá bom. Doutora, uma curiosidade também, né? Nós estamos vivendo em um mundo agora pós-pandemia. Isso definitivamente marcou a história, mudou também muitos conceitos, né, ao redor de todo o mundo, mas uma coisa era nós termos que ficar em casa, até por regra e por lei, e outra coisa, uma médica está na linha de frente, atuando, né, e tendo que lidar com uma situação que foi tão terrível, amedrontadora, mas também fatal para muitos, lamentavelmente. Como que foi esse tempo, doutora? Aterrorizante. Pastor, logo quando essa pandemia começou, realmente a gente entrou na área médica em um contexto de medo e pavor terrível, porque a gente estava lidando com algo novo que não havia nenhuma forma efetiva de tratar para que gerasse cura, salvação. Então, a gente, na verdade, estava vivendo como se, de fato, estivesse na mão do Criador. Aqueles que ele quisesse que permanecesse se curariam e os que não, morreriam. Não havia protocolo, conduta, logo no início, para a gente lidar, né, com um paciente acometido pelo Covid. Até que começaram a vir, né, as ideias e as hipóteses de tratamento, de protocolo, de medicação, do que se fazia. Mas foi um tempo de muito terror, porque de fato a gente viu muita gente indo embora, inclusive colegas. Eu tive colegas novos, né? Um dos primeiros colegas que eu recebi a mensagem que tinha falecido, tinha 40 e poucos anos. E tinha trabalhado comigo na emergência de uma das UPAs daqui de Salvador e tinha ido para o interior. E lá no interior ele estava lidando também na frente do atendimento com Covid e foi contaminado e não resistiu e faleceu. Então a gente tinha essa aflição, inclusive eu, de que se eu fosse contaminada pelo Covid e não resistisse a acabasse indo, né? Tive muito medo, inclusive, de pegar o Covid, né? E logo antes de quando eu peguei pela primeira vez o Covid, eu ia aparecer no ET trabalhar. Eu lembro disso. Você lembra? Eu lembro. Oh, meu pai, era aquele fanistil, né? Que parecia um capacete. Era
touca, era máscara Luva. normal, a Eu outra lembro. máscara Isso. mais forte, né? Que a gente chama em 95, e aí era luva, e era capa de frente, capa de fundo, era aquela loucura, né? Propé. Diz que creme de cabelo e creme de pele era gel 70. Era, não, era Pra álcool poder para ter- tudo que era lado, né? Álcool gel 70, né? Meu Deus, e eu com os meninos pequenos dentro de casa, morria de medo de chegar e passar para eles, e aí foi aquela confusão toda. Eu chegava para trabalhar, eu pegava o álcool, passava até na parede. Eu nunca limpei tanto o pé de cadeira como eu limpei na época do Covid. Antes de sentar na cadeira, eu limpava a cadeira toda. Era uma coisa. E quando chegava para diagnosticar alguém que tinha todos os sintomas, depois comprovava que tinha, como que era a sensação? Pronto, eu vou morrer. Jesus tem misericórdia. Tinha que lidar com isso aí, doutora? Tinha sim. Tinha sim. Meu Deus, e será que eu fui contaminada dessa vez? E aí a gente ficava, né, naquele meio que desespero. Então, foi um tempo muito apavorador. Eu lembro do dia que a doutora me informou que tinha, né, contraído a Covid. E foi uma noite assim de muita aflição, realmente. Mas todos nós, né? E por mais que temos essa fé em Cristo, mas não podemos dizer que não sentimos o abalo de todas essas situações. Pessoas que nós amamos, de repente elas dormiam e no outro dia chegava a informação, né? Então, Sim. qual a experiência de uma médica cristã hoje, depois que viveu tudo isso aí? Como é que foi ter que lidar com isso? Fé, situações ocorrendo, né? E a doutora tendo que tratar isso diante dos seus olhos e com as suas próprias mãos, e ao mesmo tempo ter que lembrar em algum momento que, ei, eu tenho que crer, né? Como que é lidar isso na prática? Essa situação toda, né, essa questão dessa dizimação, a palavra que eu estava tentando vir à mente, que foi uma dizimação, né? Morreram milhares de pessoas, milhares, assim. Os anúncios de morte eram avassaladores, né? Por semana. Números, né? Os números eram apresentando números. Era uma coisa absurda. A gente ficava no plantão vendo as estatísticas e se apavorando, né? E dizendo assim, meu Deus, e quem será que vai ser acometido da nossa família ou a gente mesmo? Então foi uma época muito insegura. E aí vem a fé, realmente. Porque o entendimento de que o Criador está sempre no controle de tudo, desde que você esteja fazendo aquilo que de fato é o que está ao seu alcance, gera mais tranquilidade. Eu acredito assim que quando o que lhe cabe fazer está sendo feito, o que passa disso é desígnio do Criador, daquele que sustenta todas as coisas. Porque não tem como administrar situações que estejam fora do controle médico, que é como a gente estava falando no começo. Às vezes a gente tem medicações que seriam para sustentar a pessoa e a pessoa nem morrer, teoricamente, né? O coração não está funcionando bem, então dá esse remédio que ele vai funcionar. A pressão está lá alta ou baixa, dá esse remédio que ou sobe ou desce. Não está respirando bem, bota no tubo. E aí lá no tubo você fica respirando por um aparelho que está respirando por você, mas você está respirando. Então, por que em uma hora dessa, em algum momento, tudo isso falha e a pessoa morre? Entendeu, pastor? Sim. Entendeu, pastor? Porque existe um algo a mais, né? Uma linha maior, que é aquele que naquela hora diz assim, ó, acabou aí. Ou então, ao contrário, aquele que você já estava esperando só a hora de assinar o atestado de óbito, vai se recuperando, sai do tubo, melhora, fica bom e está contando história. Sim. Eu escuto muitos testemunhos. Domingo agora escutamos o irmão Walter, né? Que estava com os pulmões comprometidos e Deus
deu a ele o livramento, ele conta esse testemunho. Então, é essa fé Sim. que eu tenho comigo sempre, desde o início, de que você pode fazer o que tiver ao seu alcance e deve, mas além do que você fizer, mesmo que seja o que tenha que ser feito, tem um controlador maior. Ficou essa lição dentro desse momento, né, de uma experiência tão terrível quanto Sim. essa, né? Agora a senhora teve que exercitar muito a sua fé, porque assim, quando a gente estava na Covid, tinha os números na televisão falando, né, diariamente, agora já são tantos mortos. Então, assim, quem estava dentro de casa e não trabalhava, não estava na frente, como a senhora é uma médica, então tinha a opção de não assistir nem ouvir. Mas a senhora estava lidando ali diariamente com gente que estava o tempo todo morrendo. Eu trabalhei num covidário. Isso, eu atendi no covidário. Eu tenho lembrança disso. Que eram as tendas formadas. E para aceitar, era uma escala, era um convite? Como é que era isso? Tinha as escalas e a gente aceitava ou não, ou né? não, né? E eu aceitei, eu fui trabalhar, né, numa frente dessa, né? Então eu via só isso, né? Era um contaminado atrás do outro, e toda hora é tubo, e toda hora morre, toda hora não morre, e essa confusão toda. Isso aí já foi no ápice ou já foi depois que já tinha passado a assombração? No ápice, né? Logo quando de fato se instalou aquela pandemia, aquela loucura, o governo levantou, né, unidades a mais e criou esse sistema chamado de covidário para atendimento exclusivamente dos suspeitos ou já diagnosticados com Covid. Quando disse sim para essa escala, então, ali já era a fé? Já estava a fé na frente. Já seta para cima. Já estava, Senhor, protege, guarda aí. Meu Deus. Era só bem lembrar já... Era bem isso. Mas vamos lá. Doutora, saindo um pouquinho agora dessa experiência, né, tão terrível, a doutora é médica ginecologista e pediatra, né? São duas especialidades maravilhosas. Qual dessas duas encanta mais o seu coração? Especializada oficialmente, eu sou na ginecologia e obstetrícia. Agora lido com a pediatria desde que era quintoanista de medicina. Então, ainda como interna não formada, eu já trabalhava com as crianças, e quando eu vi que não iria pela área da neurologia, já me inclinei também para ginecologia. Então, eu dava já plantão e estava sempre acompanhando colegas nessa linha, né, da ginecologia e da pediatria. E aí eu segui nessa carreira, né? Fiz a minha especialização em a gente chama GO, né, ginecologia e obstetrícia, mas atuando como pediatra. Pastor, hoje, eu sempre gostei muito das duas áreas, né? E sempre fiz com muita alegria e prazer todas as duas áreas. Hoje, eu prefiro a ginecologia porque lidar com crianças está muito difícil. Não por elas, pelos pais. Então, ver justamente os pais não tratarem as crianças como deveria, para os dois lados, né? Ou deixando que a criança não tenha limite, ou maltratando, né? Usando de força maior do que deveria, é sofredor, né? Entristece. E a gente vê a consequência na criança também, né? A criança que tem um comportamento hoje muito complicado, né? Então, ver criança querendo bater na mãe, xingando a mãe, xingando o pai, ou o contrário, a criança muito acuada, né? Sem espontaneidade, aí já fica um pouco desagradável, né? Então eu estou hoje preferindo lidar mais com as minhas mulheres. Lidando com as mulheres, né? Nessas últimas 2 décadas, mudou muito a saúde da mulher, doutora?
Mudou, né? Mudou sim, porque a informação, ela hoje é diferente. Há 3 décadas atrás, a gente não explicitava tantas coisas como hoje se tem, né? De abertura. A própria internet, as escolas hoje, né, abrem mais para questionamentos e para elas mesmas serem fornecedoras de conhecimento, informação, e passam algumas coisas que antigamente as mulheres não tinham acesso, né? Agora, a evolução da sociedade hoje também é diferente. Hoje a gente vive um meio social completamente diferente do que era há 20, 30 anos atrás. Então, o comportamento feminino hoje é bem diferente. Né? A doutora falou de informação e hoje, mesmo assim com mais informações, né, tem também aquela ansiedade que vai acontecendo por uma pressão estética, né? Isso aí afeta a saúde da mulher hoje? Bastante. Bastante, né? Antigamente não existia essa palavra bullying. As mulheres não tinham tanto a busca por um padrão corporal como tem hoje. E inclusive nessa área íntima. Então, antigamente não se ouvia falar, por exemplo, de ginecologia estética. Hoje existe. Então, tanto a colocação como a colocação de botox no rosto para preenchimento de rugas, hoje você tem colocação de botox na vulva. Né? E outros métodos estéticos para essa região também. Porque justamente a mulher hoje busca um referencial de beleza padronizado pela sociedade. Então, se você não estiver dentro daquela conformação, né, você está fora do contexto e aí afeta a emoção e a estima da mulher. Como diz Augusto Cury, existe uma certa ditadura da beleza, né? Uma imposição Exato. do modelo ideal daquilo que é pregado e aceito pela sociedade. E as mulheres, de repente, vão se deixando levar por isso e vai criando, né, muitos conflitos emocionais também, né? Pergunta? Sim. Só um detalhe, pastores. De fato, sempre houve, né? Assim, uma necessidade, talvez uma preocupação das mulheres nessa questão do padrão estético. Mas não é igual ao que é hoje. Não, né? Não. Hoje as proporções são impressionantes, né? Então você vê hoje, inclusive, um padrão muito comum, né? A questão dos silicones, dos botox, dos cílios postiços e plásticas de tudo que é lado. Porque hoje a intensificação dessa necessidade se tornou estratosférica. Né, doutora? Sim. Certo. Tem uma outra pergunta aqui, doutora. Isso é uma curiosidade, acredito, de muitas mães, pais também, né? Qual a idade ideal, tanto no sentido biológico quanto emocional, para que o corpo feminino possa iniciar a vida sexual com segurança? Bom, existe um padrão que a gente costuma referir nesse sentido de vida sexual, reprodução, que seria o padrão ouro, seria o padrão da idade dos 20 aos 30 anos. Né? Então, esse é o padrão ouro para reprodução. Seria essa faixa. Né? E no caso, doutora, hoje em dia a gente vê muitas crianças nascendo com algumas síndromes e como
TDAH, é tanta coisa agora que está existindo. Isso é por causa da idade? Então, a gente ainda não tem, né, comprovadamente a causa. Inclusive, tem até acontecido estudos porque, de fato, estatisticamente, tem acontecido um aumento nesses transtornos das crianças hoje. Mas ainda não tem uma causa apontada, Sim, né? sim. Existem alguns estudos que têm a composição genética, deficiência de algumas situações no corpo da mulher que está gerando, idade, mas assim, nada ainda comprovadamente afirmado. Entendi. Mas tem como a mulher se preparar para que a criança não nasça com nenhuma dessa síndrome, dessa... Tem como a mulher se preparar para tentar evitar. Porque existem algumas síndromes que elas podem ser diminuídas estatisticamente quando a mulher toma algumas vitaminas. Então, não é essa relacionada aos transtornos psicológico, Sim, né? sim. Intelectual, os chamados TEA, TDAH, mas assim, você teria como evitar algumas malformações, algumas síndromes genéticas, tentando, antes da gravidez, suplementar algumas deficiências minerais e vitamínicas. Entendi. Poderia, né? Diminui um pouco a chance de ter essa alteração. Doutora, como médica cristã, como é que a doutora lida com assuntos delicados assim, envolvendo sexualidade precoce, contraceptivos e aborto? Me conta como que é para lidar aí com aí é esse complicado, tema. Pastor. Eita Deus! No mundo de hoje, onde tudo é preconceito e tome-lhe processo, Sim. a gente tem que ter muita sabedoria, muito cuidado, né, no tratamento com essa situação. Eu confesso que logo quando eu comecei a ter como pacientes mulheres que assumiam uma sexualidade diferente daquela que a gente tem, né, já como habitual tradicional, eu tinha meio que constrangimento e não tinha não sabia como lidar, né, e ficava assim, ouvindo e pensando o que é que eu faria, né. Ouvi muitas coisas de algumas pacientes, inclusive coisas grosseiras, como ouvi coisas boas, que me animavam até. E aí eu fui lidando com isso, tentando entender de uma forma pessoal, de escolha, e tentando estar aberta para caso houvesse a oportunidade ou interesse de Deus em, através daquela situação, me trazer algo diferente que, né, tocasse ou gerasse uma perspectiva diferente na paciente. Mas é complicado, não é fácil, não. Não é fácil porque a gente tem o entendimento espiritual dentro de uma linha, e aí lidar com uma pessoa que está indo por um caminho de entendimento nosso diferente é triste, mas assim, a gente tem que entender as escolhas, né? E dentro dessas escolhas, se houver oportunidade e abertura para alguma conversa, a gente está ali para tentar, né, conversar dentro do contexto. Não havendo, aí são escolhas. Doutora, eu sei que a doutora também atende em muitas UPAs, né? Em regiões que tem segurança pública, enfim, é um desafio a sua lida também no cenário, né, profissional, quase que diário.
Já aconteceu alguma experiência desagradável de ser, de repente, destratada, desrespeitada, ameaçada, agredida? Teve que chamar até a polícia em algum momento? Conta um pouco dessa... Já, pastor, já teve, já teve, porque assim, hoje as pessoas estão muito desaforadas, né? E o contexto social hoje é muito, muito crítico nesse sentido, né? E a gente estava essa semana até no grupo postando situações de algumas colegas e profissionais que foram agredidos, não só ameaçados, como agredidos. Teve uma enfermeira no Hospital Português que o marido da paciente deu um murro no rosto da enfermeira. Meu Deus. Eu vi esses dias uma reportagem, realmente. Estava sendo veiculada no grupo da UPA, né? Essas situações aí agora atualizadas aí. Então, assim, já tiveram, né, situações, na verdade. Eu tento sempre, a palavra diz, naquilo que lhe cabe, busque paz com todos. Então, eu tento sempre ter paz. Mas, eventualmente, vem uma seta daquelas que não tem como, né? E a gente tem que ter postura, porque senão a coisa também vai por outro lado. E dentro dessa situação de ter uma postura, teve uma mãe que, no desespero e querendo fazer o que ela queria que de fato fizesse, isso foi numa UPA grande até na época. Aí começou uma gritaria, uma baixaria, um xingamento, e que ia me pegar lá fora, e que eu ia ver com quem eu estava lidando, e aí eu tive que chamar o policial, né? E hoje tudo é assim, eu pago o seu salário. Os pacientes hoje já chegam assim, ó, você tem que atender sim, porque eu pago o seu salário. Né? E eu me lembro que nessa época eu aí disse a ela, eu disse, então você está pagando muito pouco, deu uma aumentadinha? Essa foi boa. Deu uma aumentadinha, porque está pagando muito pouco. Doutora, eu sei que diante dessa lida tem também os momentos que são tensos, né? Então, já teve que lidar assim com óbitos no seu plantão? Como que é esse protocolo e como que isso afeta o emocional da doutora e da sua equipe em um momento como esse? O primeiro óbito que eu tive foi desesperador. Foi, né? Foi um rapaz, foi até num contexto de interior. Eu estava no plantão lá no interior, esse eu nunca me esqueci, porque foi o primeiro que faleceu no meu plantão, em um plantão que eu dei, né, que eu comecei a dar. Ele entrou numa crise asmática, ele era cardiopata, ele tinha também insuficiência cardíaca, e aí não consegui reverter. E eu não aceitava. Eu não me perdoava, eu dizia por que eu não tinha feito, o que era que eu busquei entender se eu tinha feito algo que eu não deveria ter feito, ou ter deixado de ter feito algo que eu deveria ter feito. E passei uma fase assim muito problemática, porque eu não aceitava ter deixado o paciente morrer, como eu pensava, né? Mas aí ao longo dos anos, né, e aí já se vão 30 anos de profissão, a gente vai entendendo justamente toda essa narrativa que eu trouxe antes, que mesmo fazendo tudo o que eu tenho que fazer, efetivamente o poder do fôlego da vida não é meu. Então, quando acontece... Quanto tempo demorou para a doutora equilibrar essa emoção e começar a ter esse entendimento? Alguns anos, pastor. Cada hora que um morria, eu ficava numa tristeza profunda e dizia assim, meu Deus, o que foi, o que foi, o que foi? Era uma confusão, mas a gente vai tendo que se alinhar, né? Eu, uma época, trabalhei no Roberto Santos, que foi onde eu vi mais pessoas morrendo na vida.
todo plantão eram 2 ou 3, no mínimo. Meu Deus. E eu dizia, meu Deus do céu, como é que morre tanta gente assim? Tome-lhe, toda hora a enfermeira chegava, ó, doutora, aqui o atestado daquele lá, ó, esse daqui. E eu dizia, meu Deus do céu. Tinha crianças nesse Tinha cenário também, crítico. tinha também. Agora tem um extremo, a doutora trabalhou tipo no Hospital Roberto Santos, mas também trabalhou em maternidades, né? Como Trabalho. que é o partir E o nascer. Como que é É complicado. lidar com isso, São né? Esses dois... dias estávamos falando sobre isso. Tivemos uma experiência de uma perda, né, de uma pessoa da família, dos nossos irmãos da igreja, mas no mesmo dia que chegou o bebê do presbítero Gilson. Apresentado. Então, tivemos esse ponto, né? Ter que lamentar a partida e ter que celebrar a chegada do Adriel, né? O filho do presbítero. E eu comentei com ela, meu Deus, a minha emoção tá assim, ó. Uma montanha-russa, né? É uma montanha-russa, né? Uhum. É bem isso. É o entendimento da passagem. A gente tem que acabar entendendo isso. Da passagem aqui na Terra. Então, uns vão chegar para o seu tempo, outros que terminaram o tempo vão estar indo. Mas é uma montanha-russa. É você lidar com a tristeza na situação da ida e depois, né, tá todo mundo dando risada e feliz e alegre por estar recebendo o filho que está chegando. Embora Salomão disse que era bom ir numa casa de luto, né? Mas é melhor trabalhar na maternidade, né, doutora? É o que a doutora me disse. Pastor, a situação de alegria, o contexto de felicidade, eu acho melhor do que o de tristeza. Mas com a experiência de 30 anos, já normatizou, tipo, não lhe impacta mais uma notícia dessa? Tipo, parou lá... Assim, algumas situações ainda impactam. Por exemplo, não tem muito tempo, eu acho que foi na época meio que da pandemia, foi uma situação que também me marcou muito, de um rapaz de 21 anos que chegou no plantão, já falecido, já sem vida, e aí ele estava lá, e a gente foi colher a história, né? Ele estava numa academia treinando e, de repente, quando ele abaixou para pegar um peso, desse abaixar, ele caiu de vez. E aí foi levado às pressas para a UPA, mas quando chegou, já chegou em óbito, já chegou sem vida. Pastor, não demorou muito tempo, a mãe desse rapaz chegou. A mãe urrava, que eu senti a dor dela. Então, assim, como o menino tinha 21 anos e eu com os meus, mais ou menos na mesma fase, eu me coloquei no lugar. Imagina. E era o filho único. Uau. Só tinha esse menino. Aí ela agarrava o corpo e gritava com um grito de dor. Eu não vou me esquecer nunca. Então, assim, não foi algo normatizado e insensível, né, despercebido. Foi algo que, de fato, incomodou muito ainda, né? Essa perda desse paciente, por ver a dor da mãe. Então, às vezes, a gente, assim, entende, né, a finalização da vida daquele paciente, mas a gente se compadece de quem fica. Sim. Por ver a dor de quem fica, né? Eu pergunto porque existe um automatismo religioso, no caso de tanto nós estarmos envolvidos com a prática religiosa quase que constantemente, de repente a repetição de todos os nossos hábitos e todo o processo de liturgia pode tornar, né, algumas coisas no automático. Assim também eu penso que pode existir o automatismo profissional na área de atuação de cada profissional, ou seja, ter que lidar com aquilo sempre por um período, né, tão longo, e a repetição de casos assim, se a pessoa de repente não tiver um cuidado emocional, pode lidar com uma certa frieza, né, em ambientes que são tão tensos e compromete também a questão da alegria ou tristeza de alguém. Médicos estão ali, enfermeiros estão ali, então
pode se tornar algo natural para alguns, né? Por exemplo, eu já tive uma curiosidade uma vez, eu acho que a doutora conhece a doutora Denise, né? Lá de Belém do Pará. Uhum. E eu perguntei para ela como que era o ambiente de um centro cirúrgico. Ela falou, é um ambiente que mais a gente conta história, a gente tem uns médicos que contam até piada, ou seja, é tenso, mas eles tentam de alguma forma tirar aquela tensão para ficar mais tranquilo o ambiente. Então, tem uma vida ali que é muito importante para aquela pessoa e para tantas outras que têm uma expectativa dele sair dali respirando e voltar a sonhar com ele. Mas para tanta gente que está lidando com isso há muitos anos, pode se tornar algo não tão assim preocupante, doutora? Desse ponto de vista, o que eu posso dizer assim, não é que não seja tão preocupante, mas é porque, de fato, a habituação, né, da situação se torna algo não normatizado, mas assim, é como se você fizesse realmente no dia a dia. A diferença vai estar no grau de dificuldade da situação em si, né? Quando de fato é algo de gravidade, ou quando existe a questão dos familiares diferenciados, né? Aí a gente talvez tenha uma percepção diferenciada, mas não é porque seja algo desvalorizado, entende, pastor? Entendo, é perfeito. porque é algo, por exemplo, quando o senhor acorda, o senhor vai e escova o dente. Habituação. É a habituação. Então, assim, quem faz uma cirurgia de vesícula faz 50 numa semana. Uau. Então, a normativa, a conduta, o protocolo é igual, não muda, né? A vesícula, ela fica no mesmo lugar para todo mundo, né? A técnica de abertura, de uso do aparelho é o mesmo para as 50 que vão ser operadas. Então, acaba tendo domínio a técnica pelo profissional. Então, o profissional, ele se familiariza com aquela técnica de uma forma que para ele não é difícil. Entendo. O risco aí ocorre também, tipo, o foco é na vesícula, não no indivíduo, de tanto estar repetindo 50 cirurgias, pode acontecer essa ação automática? Então, é aí que eu estou te falando a individualização em relação ao perfil, né? Se os 50 forem parecidos, nenhum tiver pressão alta, diabetes, nenhum outro problema de saúde, tiverem o mesmo perfil de paciente, certamente a ideia da cirurgia será parecida para todos. Entendo. Agora, se a gente já parte para um perfil diferenciado, um paciente obeso, um paciente diabético, uma determinada idade diferenciada, então Entendo. já há um cuidado realmente diferenciado na preocupação da reação. Bem, eu sou muito curioso, doutora. Se der corda, eu fico aqui em uma vigília. E temos que caminhar aqui para... É só trazer um cafezinho. caminhar aqui para o final. Aqui. Uma curiosidade que eu tenho também. As faculdades de medicina, antigamente, eram mais rigorosas do que a de hoje, porque eu estou vendo muita faculdade. Isso implica, de repente... em uma mudança até mesmo na capacidade profissional dos médicos atualmente. Eu, falando por mim, se fosse me medicar, de repente, a doutora tem 30 anos, então eu prefiro uma médica de 30 anos. Me perdoe a doutora Laurinha, Laurinha de coração, entendeu? Amo você no amor de Cristo. A Laurinha é a filha da doutora Milene, que também é médica, e é nova na profissão, né? Sim. E uma excelente profissional e tal, mas assim, entre Laurinha e doutora Milene, eu preferiria doutora Milene. Eu acho que há de compreender, né? Não sei se eu estou me saindo bem aqui.
Compliquei o negócio. Se enrolou todo. Bora, doutora, me ajuda. Não, entendo. Eu entendo, sim. Especificamente, Laurinha, de fato, tem uma competência diferenciada, porque teve a mim como, né, alguém que sempre acompanhou, até antes da medicina, né? Ela ia sempre comigo para os postos, e até foi daí que ela interessou em fazer medicina, né? Porque estava sempre comigo nas aulas, nos plantões, né? Eles sempre estiveram no ambiente hospitalar comigo e ouvindo as experiências e me vendo falar, enfim. E graças a Deus, Laurinha realmente tem uma competência que até surpreende para o tempo de formada. Mas eu entendo e concordo. A faculdade de antes com a de hoje. Acho que as faculdades hoje estão precisando de uma avaliação por parte dos coordenadores e proprietários, enfim, precisam desempenhar de uma forma mais firme a transmissão do conhecimento. Porque, infelizmente, a abertura para várias faculdades, né, serem implantadas gerou uma queda, né, na competência profissional médica, infelizmente, mas é uma realidade que não pode ser negada hoje. Infelizmente, os colegas que estão saindo hoje da faculdade precisam ter mais cuidado, né, na competência profissional, porque eu acredito, como eu falei no começo, que aquilo que você fizer tem que ser feito com excelência, mas o peso de, por exemplo, você varrer uma rua, como eu dei como exemplo, não é o mesmo de você lidar com uma vida, né? Então, de fato, é muito mais complicado, né? Ser um médico mal formado do que um varredor de rua incompetente, né? As consequências e os prejuízos não serão os mesmos. Então, tem que haver um cuidado e eu acredito que isso foi percebido, que agora já foi implantado um meio de avaliação dos médicos recém-formados, né? Se estabeleceu esse ano já. Acho que, se eu não me engano, vai ser esse o primeiro ano que todos os médicos recém-formados vão ter que prestar uma prova para avaliação do conhecimento. Ô, doutora, e no caso, eu acredito que de uns 2 anos ou 3 para cá, a gente consegue ver muitos jovens saindo do nosso país para o país vizinho fazer medicina. Qual a preocupação que existe hoje no meio de vocês em relação a esses médicos que estão se formando lá fora, onde a gente não tem um conhecimento, né? Porque estando dentro do nosso país, a gente tem, digamos assim, um pequeno de conhecimento de como está sendo passado, né, o ensino da medicina para eles. Agora, imagine quem está se formando no país vizinho e vindo para cá depois. Eu sei que tem uma prova, né? Que eu não lembro, não sei Revalida. Se é o Revalida, né? O Revalida. Tem essa prova, mas será que o nível da formação de lá é algo que a gente precisa se preocupar com aqueles que estão vindo para cá ou não? A senhora tem esse conhecimento? Então, as realidades são diferentes também, né? O que a gente conversa muito em relação aos colegas de fora é porque eles têm lá um contexto diferente do da gente. Por exemplo, nós somos um país tropical. O país tropical tem umas endemias características de alguns insetos, né? Algumas viroses, alguns parasitas, que às vezes no país vizinho não tem.
Então, o contexto de estudo na faculdade não é o mesmo, porque lá eles não têm a epidemiologia que nós temos aqui. Sim. Então, essa é uma das maiores preocupações, né? A diferença de contexto estrutural da saúde, que geraria a não informação da realidade do país em que ele está vivendo, né? Saindo de lá e vindo para cá. Entendi. Então, essa é uma diferença maior. A questão em si da formação, atualizando de verdade para o contexto do Brasil, poderia até dar certo. A questão é atualizar esse conhecimento, né? Que nem sempre acontece. É feita essa prova, mas a prova é só para testar conhecimento teórico, né? Não prático, vamos dizer assim. Enfim. É um desafio constante, né? É um desafio, Bem, caminhando aqui para o nosso encerramento, doutora, eu sugeri aqui um bate-pronto, assim, né? Na sua concepção, uma palavra que venha definir. Eu sei que Hebreus 11 fala de fé, a doutora entende isso, mas na sua concepção como médica, atuando o tempo todo, uma palavra que defina fé no seu coração. A razão. A razão. Medicina. Amor. Família. Missão. Maior. Missão maior? Mas é uma palavra só. Missão. Certo. Dor. Triste. Esperança. Jesus. Muito bom. Qual a sua mensagem para jovens que sonham com medicina? Vale a pena estudar, se dedicar, desenvolver uma disciplina? Eu me lembro que a doutora, uma vez eu perguntando, né, quanto tempo a doutora se dedicava por dia para estudar, para poder passar, né, no vestibular e chegar aonde chegou, né? Eu acho que nesse período eu estava pensando em estudar para medicina. Tô brincando. E desisti quando a doutora disse que era de 8 horas para cima, que tinha que dedicar por dia para estudar, né? Sim. Então, o conselho que a doutora dá, como eu brinco lá na igreja, né, olhando nos olhos azuis desbotados de um bocado de gente que de repente pode estar assistindo, o que é que a doutora diria para essas pessoas que querem a medicina? Não mudou, né, essa parte em relação à dificuldade de passar no vestibular. Então, para que haja essa vitória, né, de passar no vestibular, ainda mais se for no contexto das faculdades aqui em Salvador, que de fato são mais tradicionais, mais antigas, né, que é a faculdade pública, a federal, e a faculdade particular de maior tradição, né, a mais antiga. Precisa haver estudo, de verdade. E essa linha de estudo tem que ser com seriedade. Então, há de se sacrificar por, né, um determinado tempo para alcançar esse resultado. Então, você tem a época da escola, onde você vai para ter a sua aula presencial, e no outro turno você tem que estar no seu quarto estudando. Então é cerca de 6, 8 horas por dia. Mas era 8 horas mesmo? Era. Fala aqui só para mim agora, sua mãe não vai mais pegar no seu pé, não? Não, ela nem pegava, porque era voluntário. Era disciplina mesmo, era assim, minha, na natureza, era né? minha escolha, até hoje. Na verdade, a minha família é testemunha disso. Né? Eu tenho um tio que era meio que farrista, que gostava de ir para os aniversários, e aí ele chegava lá e vamos, Mila, para o aniversário. Eu, tio, não posso, eu tenho que estudar, vou ter prova, tá chegando o vestibular, e até hoje ele fala, ele testemunha essa realidade. Então eu deixei de ir a muitos aniversários, a reuniões, a passeios, as férias, né, do ano em que estava realmente decisivo para o vestibular,
para estar estudando. E estudava de verdade. Eu pregava os papéis na parede do quarto daquilo que era mais importante para que eu gravasse fórmulas, assuntos mais importantes, e colocava lá e ficava olhando e lembrando e tentando gravar aquilo para quando viesse a oportunidade de usar, tá fresquinho na mente, né? Então, é a questão da realidade daquilo que lhe é interessante. Então, se você tem, de fato, a afinidade, o interesse e o desejo de desenvolver algo de verdade, e se isso é a medicina, tem que ter dedicação. Tem que ter dedicação. Então, para ser um médico, uma médica, é de 8 horas para cima, né? De 8 horas para cima. A doutora tem um filho advogado. O advogado tem que estudar quantas horas? Pastor. Já encontrou uma definição de carga horária para a profissão. Compliquei, doutora. Olha que ele estuda também, viu? Né? Ai, dos três, meu pai, quem é o mais dedicado? Estuda também. Disciplinado mesmo. Olhando assim, por fora... Eu não sei se vou estar certo, mas eu vejo o Luquinhas, que tá vindo, é um outro médico que está vindo aí, né? Então tem um advogado, uma médica e o Luquinhas, que eu já chamo ele Doutor desde quando Lucas. eu era criança, Doutor Lucas. Lucas, e ele tem aquele perfil de neurocirurgião. Assim. Pois então, né? Vai que ele segue o que eu não fui. Sim, porque ele tem aquela coisa voltada mesmo a... É o que eu olho, né? Não sei se dos três é o que mais... Ele é assim, ele na verdade, ele tem o interesse ampliado. Tanto que ele, quando era pequeno, ele dizia que ia ser cientista. Era, né? Ele dizia que ia ser cientista, e depois veio uma época de cientista astronauta, porque ele tem, de fato, uma ampliação de interesse em conhecimento. Então, ele vai além, né? Ele, vamos dizer assim, se existe a operação 2 mais 2 é igual a 4, ele quer entender o porquê. Ele não fica satisfeito só com aquela regra ali, né? Entendi. Por que 2 mais 2 é igual a 4? Quem formou esse 2? E o outro? Né? E por que a junção vai dar o 4? Então, é mais ou menos assim. Se tem a palavra, quem inventou a palavra? Qual o léxico dessa língua? Isso, ele é mais profundo, então, né? ele é mais profundo. Então, ele acaba ampliando o conhecimento pelo interesse em crescer em conhecimento. Agora, sim, eu sou muito feliz, eu sempre digo isso em relação aos meus filhos, e essa é a minha maior alegria de vida. Eu digo que eu sou uma mãe e uma mulher abençoada pelos filhos que eu tenho. Sim. Porque todos três são fonte de alegria. O testemunho. Todos né? três. Desde que eles eram crianças assim, a gente já acompanhamos a evolução, e eu sempre falei isso, né? São bênçãos e são queridos demais. Os dois estiveram lá palestrando na nossa igreja, no Novembro Azul. Cada um na sua área, né? O doutor Levi deu show, né? O doutor Lucas também deu show, e os irmãos, tipo assim, com perguntas que ele falou assim: rapaz, vocês jogaram muito duro comigo, viu? Mas ele saiu super bem em todas, né? Doutora, nós tivemos atuação na nossa igreja, né? A experiência, para nós encerrarmos aqui agora, evangelística nas aldeias indígenas. E como que é essa atuação? Como que seu coração lida com uma convocação dessa para tratar, né, dos mais diversos casos envolvendo crianças, mães, enfim? A doutora também atuou, né, como clínica geral, tratando de homens e mulheres nas aldeias. E essa não foi a primeira vez. 10 anos atrás, eu estava verificando, nós estivemos nessa aldeia, embora foi uma outra, né, também ali na região de Banzaê, mas a doutora sempre teve o coração voltado a isso. Esse prazer, essa alegria de lidar, como que a doutora trata isso? A convocação de Deus para servir. Então, essa é a maior satisfação, né? É a sensação daquilo que me foi proposto no meu próprio coração, entendimento de motivação para
serviço profissional, que é o cumprimento do propósito na ajuda do ser humano. Então, essa alegria não tem preço que pague. Quem me dera, eu espero um dia alcançar essa idealização de viver só fazendo missão. Esse é um objetivo? Esse é um sonho, objetivo. Esse é um objetivo. Eu tenho me programado para que isso aconteça. A doutora foi Paraguai ou foi Argentina? Argentina. Foi na Argentina, né? Na no Argentina. Interior, uma província? Isso, é um município, né? Lá da Argentina, uma outra irmã também que fazia uma obra voluntária lá, me pediu para ajudar nesse serviço e a gente foi. Olha o índiozinho aí. Aí foi em Banzaí. Pode passar mais, por favor, Igor? É uma experiência maravilhosa, né? Pronta para voltar de novo, doutora? Sim, né? Precisando a gente vai. Esses dias eu estive em Cavaçaria, a doutora estava lá atendendo também. Olha quanta gente lá. Foram mais de 100 atendimentos aí nessas 2 aldeias que estivemos, né? De manhã e à tarde. Eu costumo dizer, e quem anda comigo ouve muito, pastor, a vida seria e é muito vazia se você não fizer bem ao próximo. É verdade. Esse foi o maior propósito de Jesus e foi a razão dele ter vindo. Fazer bem ao próximo. Agora, como é atuar com a filha? Olha aí a filha. Aí é uma alegria imensa. Doutora Laurinha. Aí é uma satisfação, um orgulho, uma sensação de dever cumprido, da missão maior, que é a formação da família, né? E ela faz com tanto amor também. Aprendeu tudinho com a mãe, né? Eu vi os olhinhos brilhando da doutora Laura atuando e lidando com crianças que ela ama muito, né? Ama. Ela gosta demais. A gente brincando que tinha umas índiazinhas, uns bebezinhos tão lindos que dava vontade de carregar, né? Embora. Ela gosta demais, então, é extremamente dedicada. De atuar com a filha, como é que é, doutora? Não tem nem como descrever, uma sensação muito gratificante, né? De dizer assim, que bom. Né, alcancei o resultado maior na formação dos meus filhos, né? E estar junto comigo, então, né? Vendo o que aprendeu, o que desenvolveu, o que seguiu, né? O caminho. Tem esse coração também maravilhoso de missão, de voluntariado, de fazer o bem. É lindo, é maravilhoso. Amém. Eu tenho mais umas 200 perguntas para te fazer, mas nós vamos ter que marcar Cadê o café, amigo? Mas já estamos encerrando. Me fale alguma coisa para nós encaminharmos o nosso encerramento, querida. Bom, gente, essa entrevista aí foi maravilhosa, né? Porque a gente tanto ouviu as experiências da doutora Milene e desde quando a conheci, eu sempre converso, né, doutora? Perguntando sobre as experiências dela na profissão, e uma coisa que me deixa maravilhado é o que ela sempre falou. Eu sou uma missionária disfarçada de médica. Então, a gente vê o coração grande dela aí, e inclusive esse coração grande, né, esse amor não somente pela profissão que tem, mas por cuidar do seu próximo. A senhora passou para a sua filha, doutora Laura, né? Eu acho que pros três. Mas eu falo assim... Quando fala de Cristo, de servir, eu vejo eles atraídos, né? Imediatamente, quando eu convidei para... O Lucas e o Levi, prontamente, não, pastor, nós vamos estar aí, dando o nosso melhor. E aí veio Laurinha também, né? Então, assim, foi uma maravilha estar aqui com a senhora hoje. Que Deus possa abençoar, continuar abençoando, né? Sua carreira, sua profissão, e que essa missionária continue aí crescer dentro da senhora. E eu creio que se a senhora tem se preparado para estar fazendo um dia somente missões, Deus já preparou todo o caminho, tudo aquilo que a senhora vai necessitar. Então, um beijo para vocês, meus queridos e queridas, e aguardem, porque acredito que vai ter uma entrevista aí com a próxima doutora Laura Loureiro, né? Vamos vai ser boa como também. Como é que é ser filha de uma médica que faz fora os padrões e a exigência. Eu comentando, né? Eu me lembrei do dia que convidei tanto o doutor Levi
né, e o doutor Lucas para palestrar no Novembro Azul. O doutor Levi, advogado, falando sobre a Previdência e como os irmãos poderiam fazer, né, instruindo todos para a aposentadoria e muitas curiosidades, e ele foi bênção. O doutor Lucas também falando sobre a saúde, né, masculina, e esclareceu muita coisa, e os irmãos faziam cada pergunta, e ele lidava assim com uma tranquilidade, uma sabedoria. Aí eu me lembro que depois eu falei assim, olha, eu sei que vocês são jogadores caros, né, então me fala aí, uma hora de vocês deve ser, né, uma tarifa elevada, porque um advogado nesse padrão, um médico nesse outro, me fala aí os custos da despesa. Eles falaram assim, nada, pastor, servir a Cristo, eu, tipo, aprendi com a minha mãe, é de coração, e quantas vezes necessitar, eu volto aqui. Então, não só pelo coração voluntário, mas eu percebo que isso é sim um comportamento de alma. E não estou falando por conhecê-los há meses, né? Uma história superior a 14 anos que isso. Já conheço a família da doutora, e a doutora conhece também a nossa família, os nossos filhos são amigos, né? Então tem esse relacionamento e por isso eu falo com muita propriedade, doutora. Bem, um prazer tê-la conosco. Suas palavras finais aí. Vamos caminhar agora para o encerramento. Fique à vontade, doutora. É verdade, pastor. Então, assim, essa satisfação no caminhar e na lida com o Pai é o que agrada mais a gente, né? Uhum. Não tem dinheiro que pague, porque graças a Deus, esse maior objetivo que eu tive, eu vejo que foi alcançado na vida dos meus filhos, de entender os valores eternos, né? De saberem que a gente está aqui de passagem, e precisa que a gente passe bem por esse caminho para alcançar o que de fato tem valor eterno. E o que eu quero deixar bem dito é isso. A vida aqui na Terra, ela tem um propósito. A gente não está vivendo à toa. E a vida seria e será muito vazia se você simplesmente se preocupar em comer, beber e se vestir. A preocupação ela deve alcançar valores eternos. E esses valores eternos, eles justificam e são alicerçados no fazer o bem, né? Amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Eu costumo dizer que se você fizer aquilo para as pessoas que você gostaria que fizessem para você, o mundo seria muito melhor. É verdade. Então, alcançar o coração de Deus, eu acho que Jesus, que é o caminho e é a verdade, a gente só chega ao Pai através dele, e dentro desse caminho, fazendo bem, é o que tem que ser feito. Maravilha. Bem, nós vamos ficando por aqui, porém antes vamos fazer aquela oração de agradecimento, né? E louvando a Deus pela vida da doutora. Muito obrigado pela sua presença, doutora. Ficamos felizes. Tenho certeza que a doutora aqui apresentou muitos esclarecimentos e algumas curiosidades que foram interessantes, tanto para a saúde, né, das mulheres, quanto para a alma também de todos, né? Oremos. Pai, graças damos a Ti, Senhor, por esse momento que nós estamos aqui, em Teu nome, na Tua presença. Peço ao Senhor que neste momento, todas as casas que estão acessando esse podcast, podendo ouvir também essa entrevista, que o Senhor possa abençoar essa família, esse casal, esses filhos, e que o Senhor possa também proteger, que o Senhor possa livrar, que o Senhor possa restaurar a saúde também desta irmã, deste irmão. Que seja bênção, meu Pai, agora esse lar, essa família, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Agradeço ao querido Igor aqui também pela sua ação e profissionalismo, e a todos vocês que estão conosco. Compartilhe aí, envie para os seus amigos e amigas, familiares, nos grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais. Se você estiver vendo um corte também, você pode enviar para as pessoas e divulgar um pouco também essa nossa entrevista. Deus abençoe a todos.
Fiquem na paz do Senhor Jesus.